Boa noite a todos e todas. Boa noite ao pessoal que está nos vendo em casa. Vamos começar nossos trabalhos de hoje com uma oração de abertura, pedindo a todos que fechem seus olhos, acalmem seus corações, elevem seus pensamentos, direcionando-os a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, agradecendo por esse momento, por estarmos aqui, dispostos a ouvir, dispostos a receber e dispostos a doar também um pouquinho de nós ao nosso próximo e a nós mesmos. Pedindo que o trabalho dessa noite seja um trabalho proveitoso, que traga paz, harmonia aos corações de todos nós. E que saiamos daqui um pouquinho melhores do que entramos. Um pouco mais leves, um pouco mais tolerantes, um pouco mais fraternos, caridosos. Que seja proveitoso a todos nós. Que assim seja, graças a Deus e Jesus. E vamos começar os trabalhos de hoje falando sobre os recadinhos, né? A gente vai falar sobre as palestras que já estão marcadas aí para o final do mês, né? Como nós temos sempre na última semana do mês, as palestras, tá bem? No dia 29/10, que é uma terça, nesse horário aqui às 9h15, o Aloísio Rocha vai falar sobre Joshua, a história de um reencontro. 9h15? Desculpa, 8h15. No dia 30, que é a quarta-feira, às 14 horas. A Inês Vendramini vai falar sobre almas gêmeas, do livro O Consolador. E no dia 31, a quinta-feira, às 20h15, a Silvia Regina de Lúcia vai nos falar sobre ser feliz dá trabalho. Na realidade não é interrogação, é ser feliz dá trabalho, é uma exclamação. Desculpa a entonação errada. E aí nós temos no mês de outubro também o evento Comidinhas no SEAC, no dia 19 de outubro, é um sábado, das 12 às 16 horas, onde nós vamos ter cachorro quente, mousses de limão e maracujá. Bazar de roupas e calçados, né? Sempre aberto, com as peças, todas as peças, qualquer peça a partir de R$5. E às 15 horas, nesse mesmo dia, nós vamos ter uma palestra com o Plínio Penteado. Ele vai falar: o amanhã nasce do hoje. Interessante esse tema. Nós temos a campanha Sacolinhas de Natal, né, que está começando agora, a partir do dia de hoje, né, com devolução das sacolinhas até o dia 7 de dezembro. Né? Então, nesse ano, aceitaremos sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco, instituto que auxiliamos há anos. Quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro e o SEAC monta as sacolinhas, tá? Com essa arrecadação. Sempre informar sobre a doação em dinheiro para que o valor possa ser destinado para a confecção das sacolinhas. É sempre bom informar quando for fazer a doação, né? Quem não for trazer a sacolinha, eu vou doar em dinheiro. Dizer que é para sacolinhas, né? Para a gente separar, segregar, quem estiver lá na secretaria vai saber para onde vai aquele dinheiro, né? No caso dos sacolinhas. Nós continuamos com a campanha dos quadradinhos de lã, né? A eterna campanha, os quadradinhos de 20 por 20, pode ser de tricô ou crochê. Quem tiver habilidade pode fazer e trazer um quadradinho desse tamanho. Quem não tiver tempo, mas se quiser pode trazer os novelos, pode doar novelos, que nós temos as pessoas que fazem as mantinhas aí, né? A gente aí junta as mantinhas, junta os quadradinhos e monta uma manta.
essas mantas são doadas para pessoas que necessitam. Okay? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas novos e seminovos, né? Para o nosso bazar de seminovos. Os livros a gente deixa ali, os livros seminovos, né? Que são para doação para as instituições da Fundação Francisca Franco também, né? E a gente sempre pede que as roupas estejam em bom estado e limpas. Para doações em dinheiro, vocês podem nos contatar para que informemos o nosso Pix, mas tem aí também, né, nos quadrinhos, nas paredes. Lembrando que a opção de se associar à casa também, quem tiver interesse, contribuindo mensalmente com o valor desejado a partir de R$20. Quem quiser pode se associar para nos ajudar. Fazemos também uma arrecadação, quem quiser, puder trazer, de tampas e lacres de plástico, né, de garrafa, requeijão, essas coisas, lacres de latas de alumínio, os blisters, né, que são as embalagens de remédio, e notas fiscais sem CPF. Tá? Tudo isso a gente junta, coloca numa caixa ali, separadinho, para doação ao Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Temos também o trabalho de atendimento fraterno, o que é isso? Quem quiser bater um papo, estiver angustiado, precisa conversar com alguém, precisa desabafar, né? Pode chegar um pouquinho, a gente começa os trabalhos às 8h15, pode chegar um pouco antes, às 8 horas, 10 para as 8, né? E dizer que quer conversar com alguém, que sempre um de nós aí vai estar disponível. Quem estiver disponível, a gente tem uma salinha e a gente bate um papo durante um tempo lá. De preferência, termina antes de começar o trabalho, porque aí dá tempo da pessoa vir para cá e assistir o trabalho, né? A gente tem, como recado também, livros novos e seminovos na nossa biblioteca para venda, mas temos também uma biblioteca circulante, que é onde você pode escolher um livro, que estão do lado direito ali, escolher um livro e levar para casa. Aí a gente faz uma anotação lá, o nome da pessoa, a data que tirou, o número do celular, né? Aí pode ficar, ler o livro e depois devolver para a gente, para outra pessoa aproveitar também, né? Então temos livros disponíveis aí. E por último, dos recadinhos, a gente fala do Evangelho no Lar, né? Que é aquele momento de prece, de reflexão, de oração em casa, né? Que pode ser feito junto com outros membros da família, ou não, pode ser feito sozinho, de preferência num dia específico da semana, marcar um dia e repetir toda semana. A gente tem um folhetinho de orientação, não é nada muito elaborado, é coisa simples, mas tem um folhetinho orientativo para seguir daquela forma ou da forma que o coração achar melhor. E hoje, para fazer o Evangelho, sou eu mesmo. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre conhecimento de si mesmo. Eu tirei esse tema lá do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, fala sobre perfeição moral. Tem 5 tópicos lá. O primeiro fala das virtudes e dos vícios. O segundo, das paixões. O terceiro, do egoísmo. O quarto, caracteres do homem de bem. E o quinto fala sobre conhecimento de si mesmo. E o que vem a ser isso? Por favor. O que vem a ser? Vem a ser isso, tá bom? Isso lá nesse item 5 lá, ele faz a seguinte pergunta, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quem tiver curiosidade, pega o Livro dos Espíritos, vai lá na 919. Qual que é a pergunta que está lá, que o Kardec fez? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí a resposta que ele recebeu do plano espiritual foi essa aqui, ó. Um sábio de antigamente vos disse:
conhece-te a ti mesmo. Esse sábio de antigamente, essa frase é atribuída a Sócrates, um filósofo grego, né? E essa frase está escrita lá no Panteão, lá na Grécia, na entrada do Panteão. E a frase que está escrita lá é: conhece-te a ti mesmo, mas ela é um pouquinho mais longa. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Se a gente olhar isso com a visão espírita dessa frase, o Espiritismo fala que quanto mais a gente melhorar, mais a gente vai se levar para entender Deus. É isso que o Espiritismo fala para gente, né? Então eu posso pegar essa frase, que foi um espírito que deu como resposta, né? E dizer que conhecer a si mesmo equivale a conseguir evoluir a ponto de conhecer Deus e o universo. Tá. E como é que eu faço para conhecer a mim mesmo? Preciso primeiro querer, né? Se eu acreditar que eu preciso melhorar em alguma coisa, é porque eu já conheci alguma coisa minha que não está boa, né? Eu posso achar que não precisa mudar nada. Posso? Posso. Sou obrigado a achar que eu preciso mudar. Se eu achar que está tudo certo, que eu só faço coisas boas, que tudo que eu faço é legal, que todas as minhas ações com relação ao próximo são perfeitas, eu não preciso mudar. Mas se eu estou aqui na Terra, encarnado aqui, será que eu sou tão bom assim? A mim não parece. É. Então, ele vai nessa linha. Se eu conseguir compreender que eu preciso melhorar em alguma coisa, já é o primeiro caminho. Eu estou buscando me conhecer. Certo? Me conhecer melhor. Tá, mas como que eu chego a essa conclusão? Que eu preciso melhorar em alguma coisa? Aí aqui nessa resposta mesmo da questão 919, tem um conselho, um relato de Santo Agostinho, que conta o seguinte, que sabe como é que eu fazia? Santo Agostinho fala. Toda noite, antes de dormir, eu deitava na minha cama e pensava e repassava o meu dia. E pensava e procurava identificar as minhas ações naquele dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz que não foi bom? Como que eu agi com você? E será que foi legal? Será que eu acho que foi bom? Eu posso achar que tudo que eu fiz no dia foi bom. Que eu te tratei bem. Que eu fui legal com você. Que eu fui caridoso com você. Que eu fui fraterno com você. Posso? Não posso? Então, ficou difícil, né? Agora, se eu perguntar para você. Para você. Hoje de manhã lá, quando a gente encontrou de manhã, foi legal a nosso encontro? Você vai virar e fazer assim. Não foi muito bom. É nesse momento que eu consigo descobrir se eu estou agindo bem ou não. Se deixar por mim, pela minha opinião, eu sempre vou achar que eu estou fazendo bem. Via de regra é isso que a gente pensa, né? A gente consegue enxergar o defeito do outro. Ah, olha o jeito que ele falou comigo. Será que eu nunca falei assim com ninguém? Né? Então, muitas coisas que nos incomodam são coisas que nós fazemos também. Então, a melhor maneira de identificar o que a gente está fazendo de bom e o que a gente está fazendo que não é muito bom é perguntar para o próximo. De preferência, aquele cara que não é seu amigão do peito. Papai, mamãe, madrinha, titio, que gosta de mim,
A sinceridade diminui. Agora, identifica alguém que não vai muito com a tua cara. Pergunta para ele. Esse cara é sincero. Esse vai ser sincero. E vai te dizer, vai me dizer, Paulão, você pisa na bola pra caramba. Hein? Né? É mais fácil para ele fazer isso. Assim como é mais fácil para mim dizer para alguém que eu não vou muito com a cara o que ele está fazendo que eu não gosto. Né? Então são formas da gente identificar onde que a gente precisa melhorar e onde não. E isso é se conhecer. E a partir do momento que eu passo a me conhecer e que eu passo a corrigir aquelas coisas em mim que eu identifiquei que não são boas, o que acontece comigo? Eu evoluo. Né? Eu melhoro como ser humano, como espírito que somos. Não é? Então é a grande oportunidade que a gente tem ao se conhecer e melhorar. Primeiro a gente precisa querer se conhecer. E eu acho que passa por isso. Querer se conhecer é começar a identificar coisas que a gente acha que fez e que não ficou legal. Ou então que a gente ficou na dúvida. Será que fez bem aquilo para o meu próximo? Aquilo que eu fiz? Aquilo que eu falei? Então essa é a ideia. Né? A gente procurar o autoconhecimento. Com isso a gente consegue começar a corrigir as nossas imperfeições. E a gente tem que ter ciência também que, sendo espíritas, a gente sabe que essa daqui não é a única passagem nossa por aqui. Né? Que esse espírito vai desencarnar, esse personagem Paulo vai desencarnar e vai voltar em outra encarnação. Não é a primeira, nem vai ser a última. Não é a primeira, não é a primeira, nem vai ser a última. Exatamente. Né? E por conta disso, a gente tem que entender também que nós não vamos conseguir corrigir tudo nessa vez aqui. Né? Porque a gente vem corrigindo. A gente sempre fala, né? O espírita fala, o espiritismo diz assim, essa aqui é a melhor versão do espírito, desse espírito Paulo, desse personagem que está vestido nesse personagem Paulo. Esse espírito aqui, que hoje tem esse nome aqui, é a minha melhor versão. Mas não é a melhor versão de todas. De todas até agora. A próxima tem que ser melhor que essa. Porque eu ainda vou desencarnar e vou voltar ainda imperfeito. Né? Então a gente tem que entender isso também. Esse conhecer a si mesmo e se melhorar é uma tarefa que a gente tem que sempre buscando. Isso eu quero dizer que se eu estou fazendo exercício de autoconhecimento e estou buscando me melhorar, eu não vou atingir a perfeição ainda nessa encarnação. Não vou conhecer Deus e o universo ainda. Mas um dia eu vou. Um dia você vai. Um dia todos nós vamos. Todos nós vamos evoluir a ponto de compreender a essência divina e conhecer o universo. Então, a ideia é essa, que a gente busque o autoconhecimento e deixemos um pouquinho de lado a procura do conhecimento do próximo. Né? Ai, como é que o próximo é? Cara, a gente já tem uma missão árdua, que é se autoconhecer e se melhorar. Por que eu vou gastar tempo preocupado com você? No bom sentido, com o jeito que você é,
com o jeito que você é, com o jeito que você fala, com o jeito que você age, para poder dizer, ele é... Eu estou perdendo meu tempo quando eu estou apontando o dedo para o meu próximo e listando os defeitos dele. No mínimo, eu estou perdendo meu tempo. Podia estar fazendo coisa mais útil para mim. Aí você pode falar assim, pô, mas esse cara é meio... Esse pensamento é meio egoísta, né? Você só pensa em você, em melhorar você, e não sei o quê. Não, mas para a gente melhorar a ponte de atender a todos, a gente tem que passar por esse egoísmo de nos conhecer. Nos conhecer a ponto de concluir que não vale a pena ficar preocupado com o jeito que o outro é e o pior, querer mudar o outro. A gente muda o outro. Eu posso... A gente quer mudar o outro, mas não quer mudar a gente. Exatamente. O que a gente mais quer, né, normalmente, é ver e querer mudar o outro. Oi. Eu fico com uma dúvida que me incomoda. É assim, ok, então vamos imaginar que eu sou aquela que vou aguardar o que vão falar de mim. E quem vai falar de mim? Não pode ser considerado uma falta de caridade? Pode, mas você tem que interpretar as coisas da sua... Depois cada um dá o que tem. Exatamente. Porque não tem nada para dar, então... Porque assim, a gente vai ouvir o que vão falar de nós para a gente melhorar. Aí eu fico perguntando, essa figura que fala a verdade, vira para você e fala, sinceramente, sei lá, não foi legal o nosso encontro. Então, assim, ele está também falando e a gente aprende que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que entender o próximo, e aí fica essa dúvida na minha cabeça. Você entendeu? Você pode ser assim tão verdadeiro? Será que você não cai no erro de não ter caridade? Mas o que eu comentei com vocês aqui foi o seguinte, eu posso pedir para você opinião. Não é? Sim. Se eu te pedir opinião e você for sincero, eu não tenho que me ofender com nada. Começa daí. Eu pedi tua opinião. Se você falou alguma coisa que pode parecer que não seja boa ao meu respeito, sendo você sincera, eu acreditando que você foi sincera, realmente você tem razão. Por que eu não vou refletir a respeito disso? Poxa vida, tem uma pessoa que está me dizendo que eu cometo tal erro. Eu pedi para ela. Entendi. Eu pergunto porque eu sou essa pessoa que, se alguém me pergunta, eu não costumo mentir, passar Exatamente. Mas aí eu fico exatamente. É diferente de eu chegar e dar palpite na sua vida. Depende do jeito que você passa a mão. Né? Exatamente. Tem modos e de modos. mentir, né? Então. Se você não eu tem que minto, mentir, assim. não omite, deixa pra lá. Mas se a pessoa perguntar, aí a gente Então, mas é isso que eu estou dizendo. Se eu estou E se perguntando, se eu pergunto alguma coisa, se eu pergunto alguma coisa para você, não é porque eu não quero a sua opinião, ou porque eu quero que você dê uma opinião que me satisfaça. Aí eu falo para você que tem gente que pergunta, mas não quer ouvir. Mas ok. Então, mas quem pergunta, mas não quer ouvir, talvez seja a pessoa que queira outra coisa. Mas o que eu estou falando aqui é autoconhecimento na busca da mudança, para melhor. Né? Eu posso pedir para você dar opinião, mas o que eu quero é um confete. Então quer dizer que eu não estou a fim de conhecer se eu tenho algum defeito ou não. Não é isso, não é esse o meu objetivo. Mas o objetivo aqui hoje é dizer isso. Né? Essa situação que você colocou é perfeitamente comum. Né? Mas depende do objetivo do pergunteiro. Então, se eu estou fazendo a pergunta, é porque nesse caso, eu quero saber de você. Você seja sincero com relação às minhas ações, às minhas atitudes, às minhas falas, né? O meu jeito. É porque eu estou querendo mudar. Estou querendo descobrir coisas não boas em mim. Né? E normalmente a gente olha para o espelho, faz a pergunta para o cara que está do outro lado e ele diz, você é legal. Você está fazendo tudo certo. Né? Normalmente é assim.
Porque a gente não é honesto consigo mesmo. Né? Não é honesto Porque a gente consigo sabe, mesmo. né? Exatamente. No fundo a gente sabe, né? Mas às é vezes é a educação. A gente foi criado para que não magoe as pessoas, para que se a pessoa vem em cima se dá uma acalmada, sai, né? E às vezes a gente fica frustrado, porque quer fuzilar, mas não pode. Então são as formas da gente tentar, são formas da gente tentar identificar se realmente estamos interessados em nos autoconhecer e mudar, para mudar, né? Para mudar para melhor, é uma das formas que a gente pode usar. Né? Então, no resumo da ópera, a ideia de passar isso para vocês é isso. Né? Dizer que a gente realmente é muito comum, eu não estou querendo, porque eu estou falando isso, eu sou diferente. Né? Eu tenho as minhas questões também. Né? Hoje eu tento muito não julgar os outros. Faço uma força que vocês não imaginam. Né? Faço uma força danada. Que vira e mexe, eu estou ali. Aí eu, pô, caramba, eu estudo, eu leio, eu busco, eu oro, eu penso nisso e vira e mexe, eu estou lá. Né? Falando, querendo pintar o que o cara fez e dizer que o meu jeito está certo. Mas o jeito que ele faz está certo para ele. Pode não estar certo para mim, mas está certo para ele. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro, né? A velha história do orar e vigiar. A gente tem que estar vigiando o tempo inteiro os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos viram palavras, as nossas palavras viram ações. Então a mensagem que eu gostaria de passar é essa, né? A gente buscar se autoconhecer no objetivo de melhorar. De melhorar para que a gente paulatinamente vá evoluindo a ponto de conhecer os deuses e o universo. Deus e o universo. Que somos monoteístas. Os espíritas acreditam num só Deus. Os gregos, na antiguidade, acreditavam nisso. Por isso que a frase está escrita deuses. Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Espero que sirva para refletir e que não tenha causado confusões na cabeça. Então, muito obrigado. Boa noite. Obrigada. E agora, seguindo o nosso trabalho da noite, nós vamos ouvir a prece de cartas. Vamos então, levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, pedir a Ele que essa prece de cartas nos traga paz, harmonia, luz, compreensão, para que possamos vencer a nossa jornada. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos
de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de julgar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. E agora, vamos nos manter em silêncio, confortáveis, esperar se vamos receber alguma mensagem do plano espiritual. Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos a esta gruta em que estamos reunidos para falar do nosso irmão Jesus e para dizer que muitos dos que estão aqui hoje fomos muitos ouvir a palavra dele nas grutas. Somos vindos daquela época, amigos. Algum de vós aqui eu estou reconhecendo. Vejam quanto tempo se passou e nós continuamos na jornada. Continuamos na corrida, na luta. Muitos de nós e muitos daqueles que lá estiveram já estão muito à frente do nosso caminho. Nós perdemos um pouco de tempo com coisas materiais, quando nós só crescemos, só evoluímos, quando a espiritual vem à frente da matéria. Estamos sempre ouvindo a palavra de Jesus. Esse nosso irmão que veio abrir os caminhos para todos nós, para que possamos um dia nos encontrarmos novamente a trabalho, na ajuda aos nossos irmãos mais perdidos no tempo, coisas que nós tivemos também. Mas, queridos, nós estamos em frente, nós vamos em frente, nós vamos conseguir. Gostei muito de ver vocês. Achei que nunca mais veríamos uns aos outros. E Deus, nosso Pai, nos permitiu isso. E Jesus, nosso Mestre, nos ajudou nisso. Que a paz esteja sobre todos nós. Que a luz se faça em nossos caminhos. E que a nossa jornada seja cheia de luz, de amor, de atenção, de fraternidade, de humildade e de amor ao próximo. Que Deus abençoe a todos, me abençoe também, e possamos nos ver novamente em outros trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Amém. E agora vamos ao nosso momento de vibrações. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram, presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo,
possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. E agora, antes da gente proferir aqui a oração de encerramento, que vai ser feita pelo Bruno, gostaria de lembrar vocês que depois de amanhã, dia 3 de outubro, a gente recorda o nascimento do senhor Leon Hippolyte Denisard Rivail, o Allan Kardec. Nasceu 3 de outubro de 1804, 220 anos atrás. E o Bruno vai proferir a oração final. Então agora, carregando os ensinamentos, as lições, as boas energias que essa casa nos oferece, através do plano espiritual, os mensageiros do bem, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo, por essa grande oportunidade, essa dádiva que temos. E também nos permitimos pedir um pouco mais, para que estejam sempre conosco, nos amparando na nossa caminhada, nos momentos difíceis, para que não fraquejemos, nos momentos bons, para que não façamos escolhas erradas, para que estejamos sempre no caminho do bem, no caminho do progresso, rumo a Deus. Pedimos também que possamos voltar aos nossos lares em segurança e carregando essa paz, essa alegria no nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos agora aos passes, pedimos que todos permaneçam sentadinhos, em silêncio. Quando vocês entrarem para os passes, mentalizem aquilo que vocês vieram pedir nessa casa.
né? O que atrapalha vocês, o que incomoda vocês. Então, na hora dos passos, vocês estão. E ao tomar a água, mentalize outra vez para que aquela água purificada vá limpando todo o nosso organismo dos miasmas, das energias negativas, tá bom?